O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, mudou o entendimento que encaminhou ao Supremo Tribunal Federal sobre a nomeação de políticos para o comando de empresas públicas, o que é vedado pela lei das estatais. O PCdoB ingressou com uma ação no STF questionando o dispositivo da lei, que proíbe a nomeação de políticos para o comando de empresas públicas. Inicialmente, em 28 de fevereiro, Aras defendeu a constitucionalidade da lei e afirmou que nomeações por critérios técnicos reduzem os casos de corrupção. Mas, estranhamente, dias depois, em 5 de março, a manifestação do PGR mudou e Aras passou a defender que a proibição viola o direito fundamental de participação do indivíduo na vida político-partidária e na esfera pública do Estado. A nova posição de Augusto Aras é a mesma defendida pelo advogado-geral da União e pelo governo Lula, que afirmam que o controle de garantir respeito aos princípios da administração pública já é feita por órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União. E falando de controle, a primeira-dama Janja, acusada pela oposição de deslumbramento, exerce um poder de maneira inflexível sobre Lula, inclusive ao influenciar decisões de governo. De acordo com relatos de petistas inconformados, que já foram mais influentes desde quando ela e o marido se deliciavam na suíte presidencial de um hotel de luxo em Brasília, a madame controla tudo. Ela define até as pessoas que podem ter acesso ao presidente da República. O poder de Janja, queixam-se os petistas, tem afastado Lula da companheirada. Eles dizem que o poder de Janja sobre Lula é tão grande que limita o espaço de petistas que ela não gosta, como Gleisi Hoffmann. A dúvida é se faz tudo combinado com o marido. Até hoje, quando está por perto, Janja é quem escolhe aqueles que terão o supremo privilégio de falar com Lula e ainda fixa o tempo da audiência. E ai daqueles que contrariam a toda poderosa Janja. O tempo determinado por Janja é segundo a importância que ela atribui ao visitante, mas ninguém é autorizado por ela a passar mais do que 5 minutos com Lula. E veja essa. Em editorial publicado neste sábado 11, o Estadão criticou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que concedeu na última quarta-feira, 8, liberdade provisória a 149 mulheres que estavam presas por suspeita de participação nos atos de 8 de janeiro. De acordo com a Suprema Corte, a análise dos pedidos de liberdade provisória solicitados por mulheres foi priorizada na semana do Dia Internacional da Mulher. Na sua decisão, Moraes liberou provisoriamente as mulheres com a aplicação de medidas cautelares. Elas responderão pelos delitos de incitação ao crime e associação criminosa, cujas penas podem chegar até 3 anos e meio de detenção e multa. Ao deliberar sobre o caso, o ministro entendeu que a grande maioria das mulheres não representa risco processual ou à sociedade e que, por isso, elas podem responder em liberdade. Entre as 149 mulheres, Moraes também concedeu liberdade provisória a 4 mulheres que teriam cometido os crimes mais graves. Bom, no texto deste sábado, no entanto, o Estadão entendeu que a prisão não é ato discricionário do juiz. Segundo o jornal, ao soltar presas do 8 de janeiro, por ocasião do Dia da Mulher, Moraes deixou claro que não há base legal para mantê-las na cadeia. O Estadão ainda acrescentou que, se por hipótese o presidente da República deseja utilizar o Dia Internacional da Mulher para conceder indulto a determinadas mulheres presas, trata-se de um exercício de uma competência constitucional de natureza política, própria do Poder Executivo. Já o Judiciário não dispõe dessa discricionalidade, ele apenas aplica a lei e, no seu exercício jurisdicional, veta tudo e qualquer indício de conotação política, como forma de preservar e fortalecer a sua autoridade. Afinal, a Justiça não é um órgão político e nunca deve atuar movido por razões políticas, por mais louváveis que possam ser suas intenções. E por falar em ministro do STF, a possível indicação de Cristiano Zanin, advogado e amigo de Luiz Inácio Lula da Silva, para o Supremo Tribunal Federal pode violar o princípio da impessoalidade e comprometer a legitimidade do tribunal perante a sociedade, avaliam representantes do mundo jurídico. Essa indicação é o maior escândalo do judiciário brasileiro em andamento. Ora, Zanin atua nos processos em que Lula foi réu, no contexto da Lava Jato, inclusive no que resultou na prisão do petista por 580 dias em Curitiba, que foram posteriormente anuladas pelo STF. Vale ressaltar que, recentemente, Lula se referiu ao advogado como seu amigo e afirmou que ninguém estranharia se ele o indicasse à corte. Ora essa,
A declaração de Lula contraria as falas do próprio petista, que na campanha eleitoral afirmou que ele não queria o amigo em nenhuma instituição. Ainda disse que não é prudente e que não é democrático que um presidente da República queira ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Bom, se Lula continuar com essa ideia de indicar o próprio amigo e o Senado aprovar essa insanidade, Cristiano Zanin ocupará a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposenta em maio deste ano. Nos últimos dias, entidades jurídicas, ministros do governo Lula e o ministro do STF, Edson Fachin, se manifestaram publicamente a favor da indicação de uma magistrada negra à corte. É fato que a indicação de um ministro com ligações próximas ao presidente da República não é novidade, mas se confirmada, a de Zanin seria o único caso na atual composição em que esse elo é estritamente pessoal. Os demais casos são os de André Mendonça, ex-advogado-geral da União na gestão Jair Bolsonaro, Alexandre de Moraes, ex-ministro da Justiça de Michel Temer, Dias Toffoli, ex-advogado do PT e também ex-AGU de Lula, e Gilmar Mendes, que ocupou o mesmo posto no governo Fernando Henrique Cardoso.